Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia para você. A gente já começa com uma imagem ao vivo de Londrina. Por toda a cidade, a gente sabe que tem televisores ligados no nosso Meio-Dia Paraná. A gente agradece a sua audiência e já aproveita para lançar uma pergunta nessa edição. Como é que você tem feito para pagar as contas com a renda achatada e os preços lá nas alturas? Esse é o assunto da série Recalculando hoje. Ouvimos londrinenses contando como fizeram para aumentar a renda, cortar despesas e fazer o milagre da multiplicação no orçamento familiar. O nosso Meio-Dia Paraná é assim, a gente traz o que acontece agora, as notícias das últimas horas, mas também busca sempre ir mais fundo nos assuntos que afetam a vida de todos nós. Participe com a gente, mandando a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC, como fizeram moradores da Zona Oeste com essa denúncia. Está faltando água em dezenas de casas da Zona Oeste de Londrina e não é de hoje. Tem louça se acumulando na pia e muitos outros problemas. A gente ouviu a bronca dos cidadãos e fomos atrás da Sanepar para saber o que está acontecendo. Cobrança também sobre o atraso na revitalização do Zerão. Você lembra quando essa obra deveria ter sido entregue? Quase um mês. Por que não foi? A gente também conta já já. Vamos falar ainda da onda de arrombamentos e furtos que está deixando prejuízo para comerciantes na região. Os flagrantes assustam e revoltam. Mas hoje tem também cenas que comovem. A gente mostra os esforços de veterinários para salvar animais selvagens vítimas de acidentes na região. Tudo isso a partir de agora, no Meio-Dia Paraná, que traz mais uma imagem ao vivo de Londrina. Um dia com um tempo um pouquinho mais firme, 21 graus neste momento. Agora, 11h48, a gente já começa essa edição com uma notícia triste ocorrida agora, nas últimas horas da manhã. Um senhor de 72 anos teve 80% do corpo queimado. A Mônica Dal acompanhou o atendimento dos bombeiros e traz as informações para a gente. Mônica, seja bem-vinda aqui ao Meio-Dia Paraná. Como é que aconteceu mais esse incêndio, infelizmente, com uma vítima tão grave, né? Exatamente, Vanessa. Muito obrigada. Um ótimo dia para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Esse caso aconteceu no Parque Ana Rosa, em Cambé. Os bombeiros foram chamados porque esse idoso, o seu Antônio Pestana, de 72 anos, ele teve diversos ferimentos causados pelo fogo. A rua, né, que é bastante estreita também, um bairro bem residencial, somente casas antigas, né, naquele local. Vários moradores saíram para fora para entender o que estava acontecendo, principalmente porque o seu Antônio começou a gritar pedindo por socorro, né, depois de praticamente o corpo inteiro dele pegar fogo, infelizmente. O seu Antônio é cadeirante e depois então de acionar o corpo de bombeiros é que ele recebeu os primeiros socorros. Para a gente entender melhor o que aconteceu com ele, vamos ouvir agora o sargento do Corpo de Bombeiros de Cambé, que trouxe mais detalhes a respeito dessa situação bastante triste. Vamos ouvir agora. Um senhor estava cozinhando alguma coisa ali e pegou fogo num pano que ele estava segurando e na hora que pegou fogo ele puxou o pano para cima dele e veio a se queimar praticamente aí uns 80% do corpo. O estado dele ali é bem grave, teve praticamente ali uns 80% do corpo queimado, é uma lesão bem grave para nós. Bom, vocês viram também nas imagens do seu nascimento a cadeira de rodas bastante destruída. Isso porque depois dele ter pego esse pano aí que estava pegando fogo, acabou que as chamas se espalharam pela cadeira e foi aí que esse idoso foi bastante atingido. Toda a família dele chegou lá logo depois, claro, todos bastante desesperados e preocupados. E o seu Antônio agora está passando por análise, por avaliação médica na área de queimados do Hospital Universitário aqui de Londrina, Vanessa. Mas infelizmente
doente, o estado dele é considerado gravíssimo e a gente torce, claro, que ele se recupere e saia dessa o quanto antes, porque foi mesmo uma situação desesperadora. Imagine, uma pessoa cadeirante, né, com aquelas chamas tomando conta toda da situação, ela sem conseguir sair dessa situação complicada. Então, o que nos resta é torcer, claro, para que o seu Antônio se recupere. Com certeza, Mônica, a gente espera poder dar essa notícia também da recuperação do seu Antônio. Infelizmente, a gente deu várias notícias recentes aí de incêndios, né, com vítimas geralmente idosos, nesse caso tão frágil ele, né? Como poderia sair rapidamente de uma situação assim? A gente segue com informação sobre saúde agora, atualizando uma situação que a gente vem acompanhando aqui em Londrina. Já está funcionando normalmente o atendimento de ortopedia na Santa Casa da cidade. O serviço foi retomado no dia 23 de dezembro. No dia 12 do mês passado, o hospital havia enviado um documento à prefeitura avisando sobre a suspensão da escala dessa especialidade. Aí a diretoria de saúde emitiu um comunicado avisando sobre a possível sobrecarga nos demais hospitais. Atualizando então, o serviço de ortopedia na Santa Casa já está normalizado. Seguimos falando de saúde porque a Prefeitura de Londrina divulgou um boletim atualizado sobre os casos de varíola dos macacos aqui na cidade. Olha só, ao todo são 103 casos notificados, 2 a mais do que no boletim divulgado na semana passada. Esses 2 casos suspeitos, né, são de pessoas que estão em isolamento, segundo a Prefeitura. Até o momento, são 13 casos confirmados da doença e 75 descartados. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de economia, porque neste começo de ano, mercados já estão apostando nas promoções. Você sabe aquele produto de Natal que não deu para comprar no fim do ano passado? Talvez você consiga comprar agora. O mês é de descanso, mas quem gosta de economizar não tira férias. É o tempo todo de olho nas promoções. De olho na promoção de carne, leite, ovos, esses alimentos mais nutrientes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Eu sempre compro nas promoções aqui ou em outros mercados, porque dá diferença, viu? A diferença é grande. Se a gente souber procurar e ter tempo, vale a pena. A boa notícia é que elas chegaram com tudo. Nesse supermercado de Curitiba tem panetone a R$ 7,99, além dos tradicionais leve 2, pague 1. Para algumas marcas, o desconto pode chegar a até R$ 6,00. No setor de aves e carnes suínas, as promoções também compensam. Todas as promoções em todos os saldão, a gente coloca lá panetones, aves, produtos de Natal e de Ano Novo, que a gente consegue alguns descontos especiais com o nosso fornecedor e repassamos para os nossos clientes aproveitarem, né, e ter aquele gostinho ainda de Natal, de Ano Novo. Neste outro mercado de Curitiba, o foco são as bebidas e itens como maionese e leite condensado. E quem quiser aproveitar as promoções deve ficar atento aos prazos. Nas grandes redes, os saldões terminam antes do dia 10 deste mês. Já nos mercados menores, o prazo é ainda mais curto. E esse prazo curto é em função dos estoques dos produtos realmente. Então, como os preços são muito agressivos, a gente precisa ter cuidado com esse time para que as ofertas estejam disponíveis, principalmente nesses 3 dias. Então, por isso a validade das ofertas é um pouco mais curtas. Apesar dos prazos serem curtos, os saldões representam um alívio no bolso de quem já entra em 2023 com medo das contas de janeiro. É impostos, é uma porção de coisas que a gente vai ter que, né? Em janeiro vem muitas taxas, vem IPVA, IPTU, matrícula, entende? Então, tudo que você puder economizar para sobrar, para fazer frente a essas despesas adicionais de janeiro, é muito importante. Inclusive, hoje ainda a gente vai trazer a reportagem da série Recalculando, falando justamente como é que as pessoas estão se virando, né? Com a renda cada vez parece mais curta e os preços nas alturas. Aí tem mesmo que aproveitar a promoção. E eu aproveito de novo para te lançar a pergunta, como é que você tem feito aí na tua casa? Manda para a gente a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC, você também pode mandar sugestões de assuntos, enfim. É você sempre tornando o nosso Meio Dia Paraná ainda melhor. E falando em contas, foi liberada finalmente agora a consulta ao carnê do IPTU aqui em Londrina. A Kathleen Tanan, que acompanhou esse assunto ontem, vai contar para a gente como é que o pessoal pode fazer para acessar a guia de pagamento e ver aí mais essa dolorosa conta, Kathleen. Bem-vinda, bom dia para você.
Obrigada, Vanessa. Um ótimo dia para você também, um ótimo dia a todos e principalmente aqueles aí que já têm que pagar o IPTU, né? Muito dinheiro no bolso, porque realmente começa o ano pagando vários impostos, mas tem o seguinte, quem pagar à vista, por exemplo, como a gente já tem falado, tem um desconto de 10 a 15% no valor do IPTU. A novidade ainda é esse acesso pela internet, que ontem, durante o Meio-Dia Paraná, ainda não estava disponível. Ao longo da tarde, a Secretaria de Fazenda, portanto, abriu o portal ali no site da Prefeitura de Londrina e disponibilizou este acesso. Assim que você entra no portal da Prefeitura, já tem um banner ali escrito IPTU 2023. Basta clicar nesse banner e a pessoa já é direcionada a uma página onde coloca alguns dados com relação ao imóvel e daí já consegue acessar o boleto do IPTU. Isso caso ela tenha interesse em saber o valor antes de receber o carnê ou também já tem interesse em pagar. Já é possível pagar e com o boleto online ela tem o direito e o acesso a pagar por Pix. É apenas no boleto online que existe essa opção. No carnê, não. No online é possível fazer esse pagamento por Pix. Lembrando que a gente tem o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro e o segundo vencimento no dia 17 de fevereiro. Essa divisão é feita justamente para que os Correios consigam entregar todos os carnês, uma vez que a gente está falando de mais de 270 mil imóveis aqui na cidade. Ah, e antes que o pessoal tome um susto, né, Vanessa? A gente lembra que a hora que você abrir aí a consulta, ver o boleto, receber o seu carnê, vai ver que o valor está mais alto. Reajuste aí de pouco mais de 6%, na verdade uma correção da inflação já prevista na legislação municipal. E também vai ter ali a taxa de coleta do lixo, que está mais alta do que no ano passado. Ano passado, R$ 1,03 a cada passada do caminhão. Este ano, R$ 1,11 a cada passada do caminhão aí no seu endereço. Quem não for pagar à vista tem o direito aí de parcelar o valor cheio em 11 vezes com parcelas mínimas de R$ 60. Portanto, tem interesse aí de já pagar ou verificar o valor? Acesse o site da Prefeitura de Londrina, a consulta já liberada e aos poucos os Correios fazem as entregas dos carnês em cada um desses imóveis. Vanessa. Obrigada, Kathleen, pelas informações e pelo alerta de susto também. Mas é impossível ver esses valores e não se assustar, como já fizeram os motoristas com o IPVA e agora também os moradores, aí, donos de imóveis com o IPTU. Daqui a pouco a gente volta com mais Kathleen. Agora vamos falar de segurança. Arrombamentos têm assustado, revoltado moradores aqui na região. E em Apucarana, a Polícia Militar e a Guarda Municipal prometem reforçar o patrulhamento. Mônica Dal, por dentro desse assunto. Mônica, são flagrantes que revoltam, né? A gente vai ver aí algumas imagens. Será que vem algo efetivo realmente por aí para aumentar a segurança lá em Apucarana? Vanessa, o que esses comerciantes esperam agora? Primeiro, a gente vai ver essas imagens aí absurdas que chamam a atenção, claro, e causam muita tristeza para esses comerciantes que viram seus patrimônios serem destruídos. Essas imagens são deste ano, de 2023, desses dias que algumas lojas do comércio estavam fechadas e também, né, a gente destaca essa questão de uma época de festas de fim de ano, muitas pessoas viajando e essas pessoas acabam se aproveitando para poder cometer crimes. A gente percebe que eles agem praticamente da mesma forma, né? Esses homens que aparecem nas imagens. Essas lojas ficam no centro de Apucarana, eles utilizam pedras para quebrar as vitrines e conseguir invadir esses locais. De acordo com a apuração da Luciane Cordeiro, que falou com a Polícia Militar de Apucarana, eles já abordaram cerca de 15 pessoas. Há uma operação acontecendo na cidade entre a Polícia Militar e também a Guarda Municipal para encontrar esses suspeitos, claro, também contando com a ajuda dessas câmeras de segurança. Até agora, 2 pessoas foram presas, pessoas que estavam envolvidas com esses crimes. E uma dessas imagens, Vanessa, chama bastante atenção porque ela é do dia 1º e a gente percebe que o furto aconteceu em plena luz do dia, por volta das 3 horas da tarde. Claro, o comércio de Apucarana estava fechado e esse homem aí aproveitou para invadir a loja. Então, há o prejuízo por parte dos objetos que são levados,
levados, mas também da destruição dessas portas. A gente sabe que depois esses locais ficam ali sem segurança, desguarnecidos por conta dessa destruição. A gente reforça então, há uma operação em curso na cidade de Apucarana para poder encontrar essas pessoas e claro que a polícia também e a guarda municipal aguardam denúncias para que os próprios moradores consigam ajudar a evitar essa situação. Lembrando que os comerciantes também entraram nessa situação e foram eles que conversaram com os órgãos de segurança para que essa operação fosse iniciada. Com você. Mônica, a gente fala aqui de tantos custos, né, que pesam no bolso de todo mundo em começo de ano, só que a gente não contabiliza o custo da violência, porque é um absurdo, algo que não pode acontecer, algo totalmente inesperado, né, para o pessoal que está aí trabalhando, movimentando a economia. Então é esperar que realmente essas ações deem certo. Obrigada mais uma vez, Mônica. Agora a gente vai mostrar a participação de alguns telespectadores aqui do Meio Dia Paraná, falando de um assunto que tem sido recorrente, uma bronca recorrente na Zona Oeste. Olha só a mensagem da Juliana. Eu queria fazer uma reclamação do meu bairro, não aguentamos mais a falta de água. Toda semana acaba pelo menos de 3 a 4 vezes, acaba cedo e volta só à noite. Ela está falando do Parque Universitário na Zona Oeste. Tem também a mensagem da Núbia. Boa tarde, eu e uns moradores do nosso bairro queremos fazer uma denúncia contra a Sanepar. Quase todos os dias ficamos sem água. Ligamos lá e ninguém responde. Vocês conseguem nos ajudar? O nosso bairro é o Colinas, próximo ao El. Núbia, para você, para a Juliana, a nossa resposta é: a gente sempre vai tentar ajudar a fazer o possível e por isso a gente foi até lá, né? A gente tem a Cato Lintanã que foi até o bairro hoje, conversou com os moradores para saber qual a situação e depois, claro, foi cobrar também, né, o que a Sanepar vai fazer com relação a isso. Catulin, a gente viu aí que não é um problema pontual. O que está acontecendo e por que está tendo essa falta de água tão frequente? Vanessa, é justamente essa região que está bem aqui atrás da gente, né? Parque Universitário, Jardim Colinas, como você bem citou, na região oeste da cidade, atrás dos Correios. O pessoal citou que há pelo menos 3 meses o problema se intensificou de falta de água. Como a gente viu nas mensagens, é mais de uma vez por semana. Esses moradores ficam sem abastecimento e, segundo eles, não há qualquer aviso por parte da Sanepar de que vai ser feito algum serviço, que vai precisar ser interrompido o abastecimento. Tem gente aqui, por exemplo, que há 2 dias está sem água durante essa semana, mas já enfrenta esse problema semanas após semanas. São moradores de várias ruas, olha só alguns exemplos aqui. A rua Mário Sugarrara, Manuel Duarte, Renato Fabretti, Rita Cajola, Camila Simões, Antônio Martins Jardim, Olímpio Teodoro e Avenida Maratona. Como você disse, não é algo pontual. Os moradores de todas essas ruas enfrentam esses problemas, além de comerciantes. Imagine só, eles não conseguem tomar banho, lavar louça, lavar roupa. Comerciante que trabalha com alimento, precisando de água, não tem à disposição. Nós viemos até o bairro hoje mais cedo, conversamos com comerciantes e moradores para entender esse dilema que eles têm enfrentado. Eles disseram pra gente que tem sempre ligado para a Sanepar e a informação que eles ouvem do outro lado é de que não há registro de reclamação, uma vez que vários deles ligam e não conseguem nenhum retorno de que algo vai ser feito. Vamos ouvir as entrevistas. Aqui a gente já faz 2 dias que a gente está sem água. A gente só tem água malemar para cozinhar, porque é da caixa. E tá assim, a gente liga lá, eles falam que não tem notificação nenhuma, sendo que o bairro inteiro já ligou. Não tem condição mais de aguentar isso. E ontem foi dia de passar o pessoal medindo a conta, e já chegou a conta. E não tem esse negócio de menos, é tudo mais. E a gente fica, vamos dizer, 30 dias, 10 dias, a gente fica sem água. E não tem desconto nenhum. E é difícil pra gente, porque a gente que trabalha com alimento, a gente precisa muito da limpeza, né? Vocês podem ver, a gente sempre tem que manter limpo, né? E a gente precisa, a gente sofre, a água é essencial, né? Então, assim, a gente está necessitado dessa solução aqui. Eu moro na Mitsuko Kikuta e, geralmente, quando às vezes acaba aqui, lá também não tem água. Aí, às vezes, acaba aqui, a gente corre lá para ver se fornece alguma água para cá, mas às vezes chega lá que também não tem. Então, é muito difícil mesmo. Você vê que a gente levanta a escovar os dentes, a torneira está seca. Se a gente for no banheiro, vai procurar água, vai dar descarga como, né? Não tem jeito. Caba fica o dia todo sem água e a gente não tem aviso sobre o que está acontecendo.
Eu, por exemplo, estou com problema na caixa d'água e toda vez que acaba eu fico literalmente sem água. Deu para ter noção, né? A gente falou que o problema não é pontual e os moradores vieram para comprovar que não é. São várias ruas, 2 bairros, muita gente precisando disso e, claro, a gente fez contato com a Sanepar pediu até protocolos dos moradores, mas muitos deles acabam ligando e não anotando. Conseguimos apenas um protocolo de uma ligação feita ontem, por isso dificulta, segundo a Sanepar, o rastreio efetivamente de quanto tempo esse problema está aqui afetando os moradores dessa região. Mesmo assim, os moradores dizem que já estão ligando e sempre eles ouvem que não há qualquer registro de reclamação por lá. A Sanepar disse o seguinte, sobre a falta de água hoje, falou que eles estão realizando uma grande mudança na região do Parque Universitário e que a distribuição de água está interrompida para a execução do conserto da tubulação que está quebrada. Até o fim do dia, isso deve ser normalizado. Sobre o problema que se estende há 3 meses, segundo os moradores, a resposta da Sanepar foi a seguinte, de que pode ser um vazamento oculto, pode ser que em momentos de alto consumo caia a pressão da rede e os imóveis fiquem desabastecidos e termina dizendo que o importante é que todos sempre registrem as ocorrências pelo 0800 para que a Sanepar mapeie a situação. Um dos moradores citou também que eles estão enfrentando um problema com a queda de energia, mesmo quando não há algum temporal, por exemplo, que afete a rede de abastecimento, né? No caso aí de energia elétrica. Nós também falamos com a Copel para saber o que está acontecendo por aqui, mas essa resposta nós ainda não tivemos. Assim que chegar, a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Vanessa, inclusive, hoje de manhã, quando conversamos com os moradores, já deixamos avisados, né? Se for resolvido, avisa aqui a gente no Meio Dia Paraná. Se não for, avisem também para que a gente vá continuar, para que a gente continue, melhor dizendo, né? Cobrando, porque ficar sem água não tem como. Exatamente, Kathleen. A gente viu aí muitos pode ser na resposta da companhia. O que não pode ser é pessoal com louça suja em casa, sem conseguir sequer tomar banho. Então, por favor, avisem sim se isso não for resolvido, porque não dá para viver com uma situação dessas. A maioria ali, com certeza, paga as suas contas em dia e precisa de um serviço a contento, à altura, né? Obrigada mais uma vez, Kathleen. Antes de você partir daqui a pouco, né, se preparar para o próximo assunto, eu quero saber o seguinte, estou vendo aí uns ventos nos seus cabelos e já me contaram que a temperatura aí fora não está assim muito típica de verão, mas eu quero ouvir de você. Tá frio? Frio não diga, olha que eu sou friorenta, mas frio não, Vanessa, tá super fresco e hoje eu vou dizer que tá muito agradável. Alberto De Angeli, né, que sempre solta essa, né, tá agradável quando tá aquele calorão, mas hoje de fato tá bem agradável. A gente vê, ó, que o céu tá com muitas nuvens, não tem carinha de sol aqui, mas a gente sente que nesse horário do almoço já tá um pouquinho mais, digamos que um pouquinho mais quente que durante a manhã. Hoje de manhã no Bom Dia Paraná tava mais friozinho, eu tava com uma outra blusa por cima, porque a temperatura estava aí na casa dos 18 graus. Agora eu acredito que deve ter subido um pouco. Tem um ventinho que está deixando super gostoso. Pelo menos para mim, né? Tô com uma manguinha comprida aqui. Não sei, a Mônica tá de manga curta, pelo que eu vi. Pode ser que esteja sentindo um pouquinho mais de frio. Mas para mim tá bem gostoso e acredito que o londrinense está curtindo esse dia, assim, bem tranquilo. A chuva vem, Vanessa? Da chuva eu já te conto. Agora a temperatura, preciso dizer que também curto, mas gosto de estar bem preparada. A Mônica realmente acho que deve estar com frio. Vamos perguntar para ela daqui a pouco. E só para te informar, já todo mundo, 22 graus nesse momento, Kathleen. Mas vamos ver mais detalhes com a nossa previsão do tempo. Primeiro, uma imagem aí registrada, né? Uma imagem ao vivo de Londrina. A gente comentou aí agora 22 graus neste instante na cidade. Você está vendo aí o Lago Igapó, um pouco da nossa Londrina, com o céu ainda bastante cinzento. Mas hoje, pelo menos pelo que eu vi, não choveu. Vocês me contem aí se choveu em algum ponto da cidade. Imagem no centro também, nesse momento seco, mas com bastante friozinho, vento em alguns pontos, como a gente viu aí ao vivo com a Kathleen. E a gente tem agora uma imagem do amanhecer em Londrina?
Pessoal falando aqui que separou, o amanhecer aqui em Londrina, a gente teve temperaturas aí começando com 17 graus, nem parece verão, né, gente? Claro que a gente tem aí, às vezes, algumas exceções, mas eu diria que esse janeiro começou bem atípico. Lá em Palmas, chegou a fazer 10 graus. Vamos com a gente aqui mostrar, então, como é que está o tempo no estado hoje, né? Um pouquinho do que a gente pode esperar. A gente vê essa área amarela que mostra a região do Paraná com tempo firme avançando, ou seja, o tempo está firmando, mas aqui no norte e no litoral, até chegar ali nos Campos Gerais, a gente ainda tem possibilidade de pancadas de chuva. Mas é uma chuva que aos poucos, em volume, vai diminuindo até o litoral, que andou sofrendo transtornos, hoje está com volumes menores de chuva. Essa temperatura, né, bem mais fresca, amena, deve continuar hoje ainda. 23 graus é a máxima prevista para hoje à tarde e ainda cai um grauzinho à noite, 22. Aqui na região, a gente também tem as mínimas caíram hoje nesta quinta-feira. Olha, a Rolândia começou com 16 graus, assim como a Apucarana. Jacarezinho, Cornélio Procópio, às vezes faz muito calor por lá. Hoje também começando com 17 graus, não chega ali a 23 à tarde na previsão. E Bandeirantes com um pouquinho mais, 25 graus, mas um clima bastante ameno realmente aqui na região. Daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo para os próximos dias. Mas primeiro estão me avisando que a gente pode chamar a Mônica para saber como é que está o tempo. Olha aí a Mônica. Mônica, a gente te chamou aqui, uma participação especial que não estava prevista para saber, porque a Cartolin falou, olha, eu não estou com muito frio, mas ela está de manga longa. A gente quer saber de você. Conta para a gente de novo onde é que você está e se você está passando frio com o seu look escolhido aí, pensando num janeiro típico de Londrina, mas não é o que aconteceu, né? Vanessa, eu digo que é a diferença de uma pessoa preparada para uma pessoa que não está preparada. A Kathleen está lá com a blusinha dela, toda bonita, protegida, e eu estou como? Sem mangas, então estou sofrendo, assim como o seu Nascimento aqui na minha frente, de camiseta também. A gente está aqui na Avenida Tiradentes, né, pertinho da RPC, e quando a gente chegou aqui, descemos do carro, o senhor falou, meu Deus, que vento gelado. A gente se surpreendeu, porque a gente trabalhou a manhã inteira e estava tranquilo, e agora foi chegando perto do almoço, a gente sentiu esse vento gelado. E para piorar a situação, Vanessa, está caindo uns pingos aqui onde nós estamos, aqui nessa praça nova que a gente sempre está por aqui. E esses pingos são gelados, então a minha situação e a situação do Alceu está complicada, estamos passando frio por aqui. Mônica do céu, alguém leva uma blusinha aí para a equipe. Olha só, lá atualizando, inclusive falei agora há pouco que não estava chovendo, mas então alguns pingos caindo. E a gente sai pronto para tudo, né, Mônica? A gente vai emendando os assuntos, então fica até complicado você voltar para pegar o agasalho. Vamos ver se você segurar, se começar a ficar frio demais, volta aqui e pega uma blusa. E amanhã você já sabe, vem preparada, tá? Daqui a pouco a gente fala do amanhã, inclusive, aí na previsão do tempo. Obrigada pelas informações de última hora que você trouxe. Olha, não está nada fácil para quem quer cruzar a fronteira entre o Brasil e a Argentina na ponte Tancredo Neves. Filas enormes estão se formando para fazer a imigração do lado brasileiro. O casal de argentinos está em viagem de férias para o Rio de Janeiro e passou hoje de manhã pela migração. Foi muito rápido o trâmite, estou contente com isso. Pegamos o formulário de ingresso para iniciar o trâmite e com o requisito em mãos, conseguimos fazer o mais rápido possível, disse o turista. Hoje de manhã o movimento estava tranquilo na aduana brasileira da ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina. Mas esses vídeos mostram que em outros horários a situação é diferente. O vídeo gravado por um taxista registra a fila de gente esperando para realizar o trâmite ontem. Por causa do calor, os turistas tentam se refugiar na sombra. Esse taxista, que transporta turistas, disse que apenas uma pessoa fazia o atendimento de imigração na hora. Segundo ele, quando a fila está assim, o tempo de espera pode chegar a 1h30. Quando a gente pega um turista para as cataratas do lado argentino, o passeio lá já é demorado, dura em média 5 horas. Aí você tira que ele gasta mais aí entre ida e vinda, mais umas 2 horas, 2h30 de imigração, fica complicado para ele, né? É um dia perdido. A gente já tem problemas aí com a imigração argentina, com a questão da demora, e a brasileira sempre foi mais ágil, né? E agora, com esse problema na brasileira, fica complicado para o turista a questão de tempo. De acordo com a Polícia Federal, o número de funcionários no setor de imigração diminuiu. Até dezembro, eram 5 atendentes durante o dia.
Agora apenas 2 realizam o trabalho. Em alguns momentos, apenas um faz o atendimento. E agora, tanto o trâmite de entrada quanto de saída do país, que eram em áreas separadas, estão no mesmo local. Há um entendimento que o fluxo do trâmite aduaneiro realmente aumenta nesse período e, consequentemente, ao invés de ter a redução de funcionários, teria que ter o aumento de funcionários para atender a demanda necessária aí. Logicamente, quando o movimento é pouco, supre a necessidade, mas quando a gente tem um movimento um pouco maior, gera todo esse tipo de transtorno aí. Para o estrangeiro que cruza a fronteira em busca dos atrativos turísticos mais próximos, o tempo de espera na fila da migração também gera prejuízo no bolso. Na verdade, acaba onerando o turista, né? Porque como você está perdendo tempo aqui, acaba ficando um pouco elevado o custo do transfer. Oi, agora a gente volta com mais uma participação dos nossos telespectadores. Hoje, Meio-Dia Paraná, com várias sugestões de pauta aqui, né? Pedidos do pessoal que está ligado aqui no nosso jornal. Olha só, essa do Marcos Donizete, lá de Congonhinha. Se for possível, eu gostaria que vocês fizessem uma reportagem detalhada sobre o Detran. Como ficou o prazo da CNH, valores, tudo bem detalhado. Obrigado, a gente que agradece a sua participação, Marcos. Até porque ontem, né, a gente mostrou aqui, né, pessoal, que estava com dúvidas também com relação ao IPVA, a gente explicou tudo direitinho, porque o nosso Meio-Dia Paraná também é isso, buscar informação, serviço, esclarecer as dúvidas de todo mundo. E para isso a gente já volta com a Mônica Dal, que foi atrás dessa explicação, até porque, Mônica, mudou já um pouco o prazo para rodar com a carteira vencida, né? Mudou sim, Vanessa. A gente lembra que por conta da pandemia, o prazo, né, de validade do documento ele foi estendido. Isso aconteceu com várias situações, justamente para dar um pouquinho mais de prazo, né, paciência para esses motoristas. Então, agora a gente traz detalhes de como ficou essa situação agora. CNHs vencidas a partir do dia 2 de janeiro, agora tem até 30 dias para serem renovadas, ou seja, até o dia 2 de fevereiro já é preciso, de forma obrigatória, fazer a renovação. A gente lembra que o motorista que conduzir um veículo com CNH vencida comete infração gravíssima. E se por acaso esse motorista foi parado em uma blitz, recebe uma multa de R$ 293,47. Há também 7 pontos na carteira de habilitação. Para a gente reforçar informações importantes também sobre as validades, né? Essas informações são gerais. Atualmente, a CNH tem validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Para os habilitados entre 50 e 69 anos, a validade é de 5 anos. Os motoristas com mais de 70 anos devem renovar a habilitação a cada 3 anos. E só para reforçar, Vanessa, essa dúvida do telespectador, a gente repete o que dissemos no começo. Então, essas CNHs que venceram no último dia 2 de janeiro, esses motoristas só têm até o dia 2 de fevereiro para poder fazer a sua renovação e transitar dentro da lei. Mais uma vez, Mônica, a gente segue com serviços de utilidade pública. Proprietários de terrenos particulares que estão com mato alto têm menos de 2 semanas para regularizar a situação. A Prefeitura de Londrina notificou os donos desses terrenos nesta semana. Kathleen Tanan, conta pra gente, né? Atrás de você, até parece um terreno aí que fez a lição de casa, mas você me esclarece depois. E conta também o que acontece com quem mantiver mato alto, atraindo tudo de ruim que isso traz, né? Insetos, sujeira, enfim. Esse aqui fez, Vanessa. A Demir vai mostrar pra gente. Nós ainda continuamos na Zona Oeste, mas esse aqui, ó, tá cortado, apesar de ter bastante lixo, viu? E a CMTU já informou que isso aqui também é cobrado. Tem que roçar e tem que limpar o terreno, não importa. Ah, não fui eu que joguei, não importa. Tá no seu terreno, também tem que limpar. O que a CMTU publicou? Uma notificação geral, é para todos os proprietários de terrenos limparem os seus terrenos até o dia 17 de janeiro. Até esse dia não vai ter nenhuma fiscalização. Está sendo liberado aí o período para que eles possam fazer tanto a roçagem como a limpeza dos terrenos sem problemas. Agora, a partir do dia 18, a CMTU vai colocar as equipes nas ruas para verificar se isso de fato foi feito.
caso o proprietário não tenha limpado o seu terreno, ele pode ser multado. E qual o valor dessa multa? Segundo a CMTU, a lei prevê multa de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado. Agora, caso a roçagem tenha que ser feita pelo poder público, ainda vai ser cobrado 50 centavos, 54 centavos para ser mais exata, para cada metro quadrado realizado e ainda uma taxa de 10% sobre o valor dos serviços. Tem terreno aí que pode chegar a uma multa de R$ 700, fica mais caro do que o proprietário pagar por esse serviço antes de receber a multa. A CMTU informou ainda o seguinte, que olha só a questão de limpeza de terreno. No ano passado, em 2022, eles tiveram que roçar 906 mil metros quadrados de áreas privadas, representando um total de 1.476 terrenos. Isso quer dizer que os proprietários não fizeram o serviço mesmo sendo avisados que precisam fazer isso. No ano de 2021, foi um pouco menos, 752. Em 2020, melhor dizendo, 1.219. Em 2019 foi o maior valor, 1.898. Importante dizer o seguinte, a partir do dia 18, a CMTU começa essa fiscalização. Primeiro, por aquelas áreas onde há denúncias. Pessoas ligam e falam que a situação de mato alto está insustentável, que o pessoal precisa verificar. E depois eles vão também até aquelas áreas onde já tem um histórico de problemas anteriores, justamente para checar se a limpeza foi ou não feita. Hoje de manhã nós conversamos com o Álvaro, ele que cuida dessa parte na CMTU, e a gente compartilha com vocês essa entrevista. Independente se você tem o terreno, eu fui lá e descartei no seu terreno, a responsabilidade de limpar é sua, do proprietário. A menos que seja pego no flagrante a pessoa fazendo esse ato de descarte. Mas você que é o proprietário, você tem que manter ele sempre limpo. Então condiz também a retirada até de resíduos ali de descarte, de resíduos de construção, de resíduos recicláveis, que porventura sejam descartados no seu terreno. Mas a responsabilidade vai para o dono do terreno, viu? Então toda a multa ou todo o ônus aí vai para o dono. E também a questão da roçagem do terreno ali, caso necessário, para executar a roçagem e tirar todo o resíduo verde que porventura venha a crescer. Ainda mais nessa época, período do ano, onde o crescimento é muito mais rápido. Já vi aqui a pessoa falar que se esqueceu, então são N desculpas que aparecem. Mas infelizmente a desculpa não vai salvar a situação, e sim ele manter limpo o terreno no ano todo. Até porque não é serviço do poder público ter que limpar um terreno que é de alguém, né? Então a pessoa comprou o terreno, tem que cuidar, tem que limpar. É uma questão, como você bem falou, Vanessa, pode gerar insegurança, pode gerar ali o acúmulo de lixo, vários problemas também com saúde pública. Então tem que limpar, não tem que esperar não a fiscalização da CMTU. E para fazer denúncia em casos como esse, a CMTU disponibiliza esse telefone. É o 3379-7900. Recebe denúncias de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Basta repassar o endereço que a CMTU inclui na fiscalização. Volto contigo. Obrigada mais uma vez, Kathleen. Tem mais bronca de moradores por aqui. Lá no conjunto Semiramis, na zona norte de Londrina, moradores entraram em contato com a gente para pedir que a gente mostrasse a quantidade de lixo jogado num terreno baldio lá no bairro. Segundo os moradores, há cerca de 2 anos eles convivem com o problema. No local é possível ver jogados muito lixo, cadeiras, televisão, plástico, até restos de construção. Uma placa foi colocada para tentar impedir que as pessoas façam um descarte no local, mas a gente vê nas imagens, né, que não está resolvendo. Segundo moradores, muitas vezes, tem gente que coloca fogo nos objetos jogados, agravando ainda mais a situação. A moradora Sirlene falou com a gente sobre o problema. Qualquer tipo de lixo, é roupa, sapato, móveis velhos, né? Tudo quanto é coisa que você tá vendo aí, ó. Eles jogam. Já faz tempo isso? Já faz tempo, tem uns 2 anos já. Eu queria que limpasse, né, o terreno para ficar limpinho e queria também, assim, que eles fizessem alguma coisa, né? Ou que se fizesse um parque, ou que se fizesse uma academia, ou uma praça, entendeu? Ou cercasse, então, para o pessoal não jogar lixo, porque é ruim, né? Eles ficam jogando lixo, aí as crianças ficam doentes, dá dengue, igual você viu agora, tá chovendo, às vezes você acha algum potinho ali que tem água, né? Aí as crianças acabam pegando dengue.
Olha, esse terreno ele é de responsabilidade da Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. E a gente pediu um retorno para a companhia sobre essa situação. A assessoria da Coab disse que sempre é feita a limpeza no terreno. Inclusive, a última roçagem, segundo eles, foi feita no final de novembro. Mas, a partir desse pedido novo, que a gente mostrou aí, eles já marcaram uma nova roçagem e pediram para a CMTU fazer a limpeza. Já a CMTU informou que eles vão colocar esse serviço no cronograma, mas que não há prazo. A Prefeitura de Londrina disse que vai estudar a proposta da comunidade para construir um parque, uma praça ou uma academia ao ar livre no local. Esse seria o ideal, mas por enquanto se limparem o lixo, já está para começar de bom tamanho. Veja agora comigo imagens curiosas, comoventes até, de animais selvagens que precisaram passar por tratamento no Hospital Veterinário da Unifil aqui em Londrina. Esse gatinho do mato recebeu o nome de Spot. Ele e a mãe estavam numa plantação quando uma roçadeira acabou passando sobre eles. A mãe não sobreviveu. O Spot precisou ter uma das patas traseiras amputadas. Por conta disso, o gato não pode voltar à natureza. Ele está fazendo fisioterapia e, quando estiver bem recuperado, vai ser levado para um local apropriado para as condições dele. E a gente tem também a imagem dessa curicaca, é uma ave típica aqui da América do Sul e ela recebeu o nome de Cuti. É muito fofa mesmo, Ela foi levada ao hospital veterinário com uma fratura em uma das patas. A Cuti precisou ser operada, se recuperou e agora recebeu alta. No caso dela, ela vai poder em breve ser levada de volta à natureza. Agora, meio-dia 26, vamos para o primeiro intervalo do Meio Dia Paraná. A seguir, a gente volta a te perguntar como é que você tem feito para pagar as contas com a renda achatada e os preços lá nas alturas. A gente ouviu londrinenses contando como estão fazendo para aumentar a renda, cortar as despesas, multiplicar o orçamento familiar de cada mês. As nossas equipes vão mostrar também como estão as obras de revitalização do Zerão. Agora uma imagem ao vivo do centro de Londrina. Está sendo realizada neste momento uma missa em homenagem ao Papa Emérito Bento XVI. A celebração é na Catedral de Londrina. O funeral de Bento XVI é realizado no Vaticano. A cerimônia começou às 5h30 pelo horário de Brasília e é presidida pelo Papa Francisco. Cerca de 130 mil pessoas acompanham o funeral no local. Agora em Londrina, 22 graus. Já estamos de volta, 12h30, falando agora de mais uma obra atrasada aqui em Londrina. Estou falando da revitalização do Anfiteatro do Zerão. O espaço deveria ter sido entregue no dia 10 de dezembro, em comemoração ao aniversário da cidade. Mas, por enquanto, poucas mudanças são notadas por lá. É pequena a distância entre o cenário agradável e aquele que os olhos custam a acreditar. No que se transformou o Anfiteatro do Zerão de Londrina. É um espaço maravilhoso, daria para usar de forma cultural, tem um palco que é lindo, daria para fazer espetáculos. O pessoal consegue se exercitar, então você usa as escadas aqui para correr, mas infelizmente está abandonado. É desculpa falar assim, mas está abandonado. O mato está tomando conta, os degraus já estão meio quebrados, você fica meio com medo de cair. Nem os tapumes são capazes de esconder esse abandono. A estrutura foi colocada em setembro para uma revitalização, mas 3 meses depois, o cenário praticamente não mudou. Não estou entendendo muito bem essa reforma, não. Realmente só via o lugar fechado, mas não estou vendo muita movimentação, assim, Estou por fora, assim. Estou vendo agora aquele monte de pedra, mas está meio devagar mesmo. Eu fico brincando que a brita que está ali embaixo, a areia está ali embaixo, está do mesmo jeito. E dia 23, eles começaram a ouvir, a primeira vez que eu vi efetivamente alguém aqui mexendo nessa obra em 3 meses. Aos poucos, o trabalho feito aqui aparece, mas tem que olhar com atenção. As mudanças estão sendo feitas bem devagar, um pouco em cada canto, a começar por bancos e escadarias. Por enquanto, é a recuperação do que estava quebrado ou rachado. Mas como esse é um problema geral, há ainda muito a ser feito. Causa tristeza ver de perto, por exemplo, a situação da escadaria que dá acesso ao anfiteatro. Ficou famosa em 2018 ao ganhar mosaicos feitos em azulejo pela artista de Londrina, Rosane Araújo.
Lugar que eu chegava aqui, sentava ali, ó, nessa escadaria, ia bater papo com a sogra, ficar várias e várias horas conversando. Deixaram tudo estragar, acabar assim. Mas agora eu espero que quando eu voltar, né, que tenha tudo renovado, tudo mudado. A gente também espera. Dona Ruth hoje mora em Curitiba, mas já tem planos de visitar Londrina de novo em 2023. Se o cronograma da revitalização tivesse sido cumprido, ela já estaria no anfiteatro de cara nova. Dia 10 de dezembro era a data marcada para a reinauguração, como um marco no aniversário de 88 anos de Londrina. O projeto, idealizado pelo sargento Vitor Santana, da Polícia Militar, prevê recuperação e reparos em pisos, calçadas, arquibancada, escadarias, bancos e grelhas de escoamento, assim como pintura, limpeza e outras adequações. Para o painel principal, hoje pichado, foi pensada uma arte em grafite com 500 metros quadrados a céu aberto. Quando a ideia foi divulgada, o investimento seria de R$590 mil, tudo para atrair de novo eventos, a população e os visitantes. Como a gente mora aqui perto e está usando bastante, se for possível dar uma melhorada aí, a gente agradece. Pelo que eu escutei, era para ser um espaço dedicado para as artes, para as apresentações culturais. É isso que eu queria ver, não só vim aqui para me exercitar num lugar que está vazio, mas as pessoas vindo aqui à noite, assim, aproveitando esse céu lindo de Londrina, sentando, vendo espetáculo, família aqui mesmo, sabe? As pessoas usando o espaço. É chegar aqui e falar, olha, vai ter espetáculo no Zerão, tem a Feirinha da Lua que acontece aqui às quartas-feiras. Eu falar, tá tendo a feirinha, tá tendo um show, as pessoas poderem sentar aqui e ver uma apresentação. É isso que eu desejo. Essa é a meta. E Londrina é tão carente desses espaços públicos, né? De acordo com a assessoria do projeto Revitalizarte, responsável por essa revitalização, a obra sofreu atrasos por conta de vandalismo e chuvas. E a previsão de entrega ficou até março de 2023. Está anotado aqui no nosso calendário. A gente está mostrando várias broncas, né, de moradores hoje, também serviços de utilidade pública. Vamos ver o que o pessoal está falando, participando aí de casa. O Jefferson Gibelato, falando do problema da água, né, Jefferson? Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Recebi diversas reclamações nessa última semana dos moradores aqui da minha região, pois o Parque Universidade tem repetidamente sofrido com falta de água. Os moradores têm feito as reclamações junto à Sanepar, mas a Sanepar tem negado o problema. Acredito que se você nos ajudar a divulgar a situação, a Sanepar pode dar alguma atenção. Jefferson, a gente mostrou e agora é o que a gente espera também que venha a solução por aí, né? A Débora também falando desse problema da água. Aqui no bairro Colinas já não aguentamos mais a falta de água, todo dia ficamos sem e aí o talão chega para nós como se estivesse em dia com um valor absurdo, sendo que de 7 dias, 5 fica sem água, sem contar que volta às 9 da noite por aí. Débora, não dá nem para imaginar como é que vocês estão se virando com a falta de água, ainda mais nessa época, né? Hoje ainda tá fresco, mas a gente está num mês muito quente. O Hernandes, comentando a matéria aí que a gente mostrou dos arrombamentos, enquanto não houver uma punição severa, os vândalos vão continuar quebrando e roubando. E mensagem também sobre o IPTU, que a gente mostrou, né, agora há pouco, começou, já está liberada a consulta aqui em Londrina. A Adriana Presoto diz o seguinte: Vanessa, susto vão levar os moradores de Arapongas com os valores do IPTU por aqui. Não está fácil para ninguém, né, Adriana? E agora é hora de falar do futuro do trabalho e da renda para este ano na nossa série Recalculando. No ano que acabou, um assunto muito falado foi a inflação. E como sempre, os mais atingidos pelo aumento dos preços são as pessoas que mais têm que trabalhar para conseguir se sustentar. E aí fica a dúvida, como é que fica a economia doméstica para esse ano que está começando? Vai ser preciso trabalhar ainda mais para lidar com o achatamento dos salários? O nosso time de repórteres conversou com especialistas e foi atrás dessas respostas. Quem só vê o glamour do ensaio fotográfico não conhece os perrengues da vida da Yasmin. O trabalho de modelo é o bico que ajuda a sustentar a casa. E não é pouca gente que mora nela. Avó, irmão, marido e 2 filhos pequenos. Ainda tem mais um irmão que não estava nesse dia.
O membro mais novo da família tinha acabado de nascer quando veio a crise que atingiu todo mundo, ou melhor, o mundo todo. Em 2020, o Tony trabalhava por conta, era representante comercial, e aí a gente viu que começou a diminuir o fluxo de vendas, e aí ele começou a trabalhar, fazer um free num restaurante, trabalhando com pizza, fazendo pizza. Ele trabalhava durante o dia todo, aí à noite, em vez de estar com as crianças, estava trabalhando até 1 da manhã, né? Você ia mais ou menos. Dormia até 1 da manhã. Um pouquinho e já estava Dormiu um pouquinho, 6h20, 6h30, tem que levantar de novo. A Yasmin, que há 11 anos trabalha como consultora comercial de um plano de saúde, também estava atrás de um trabalho extra. A oportunidade surgiu onde ela jamais imaginou. Um amigo do meu irmão que trabalhava numa agência me viu no Instagram e me fez a proposta. Aí na época eu achei engraçado, falei, eu tinha acabado de ganhar neném. E aí eu resolvi oportunizar. Mesmo ralando tanto, as finanças do casal, assim como a de tantas famílias brasileiras, nunca mais tiveram um fôlego. É que mal havíamos nos recuperado da Covid-19, fomos acometidos por outro mal, a inflação. Ela foi atacando a nossa saúde financeira aos poucos. Num mês, com uma certa quantia em dinheiro, a gente conseguia encher um carrinho. Nos meses seguintes, pagando valor igual, o carrinho foi ficando cada vez mais vazio. Até chegar ao ponto em que, com o mesmo dinheiro de antes, a gente só conseguia encher uma cestinha. A sua renda pode não ter mudado, mas quando sobem os preços de quase tudo, é como se o nosso salário diminuísse. O Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o DIEESE, divulga mensalmente um dado chamado Salário Mínimo Necessário. É o valor médio que seria preciso para manter uma família com 4 pessoas, cumprindo o que determina a Constituição, que é garantir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Em novembro do ano passado, o levantamento apontou que o salário mínimo necessário seria de R$ 6.575, 5 vezes mais que o salário mínimo nacional. Só a título de comparação, o IBGE ele tem uma medida que chama rendimento médio real do trabalho habitual, que esse ano, né, agora no último trimestre de 2022, ele atingiu R$ 2.652, que isso é o que o pessoal ganha em termos médios, né, já descontada a inflação, dos trabalhadores que estão na força de trabalho. Esse é um valor muito próximo de 2012. E aí a gente vê, né, um achatamento dos salários de uma maneira geral e uma piora na situação de vida, também considerando que a inflação nesse período ela se elevou de maneira substancial, né? É o que a porteira Ruth vem sentindo no bolso há muito tempo. Precisava de uma máquina de lavar. Aí fiquei o ano inteiro sem a máquina, pagando primeiro e não fazendo outras contas para poder comprar a máquina. Porque o salário não melhora, não muda, e fazendo os bicos mesmo assim e economizando, porque eu seguro bastante. Porque quando o salário não muda e as coisas sobem, é como se o salário tivesse diminuído, né? Isso mesmo, entendeu? Então, assim, não dá para você sair gastando aquilo que você já gastava no ano passado, por exemplo. Não é à toa que algumas frases têm se repetido tanto na boca dos brasileiros. A gente teve que reduzir um pouco os custos das coisas. A gente foi cortando algumas coisas. Tive que diminuir muita coisa, assim, o gasto. Reduzir, cortar, diminuir, sinônimos. O objeto que vem depois do verbo varia, mas um é bastante frequente: lazer. Você gastava, por exemplo, saía no final de semana para ir tomar uma cervejinha. Não, então eu comecei a comprar os litrinhos em casa, até as coisas ir melhorando, e parei de ficar indo e diminuindo assim. A gente acaba diminuindo o nosso lazer para poder estar sobrevivendo. Na casa da Yasmin, viagens também encabeçaram a lista do sacrifício. Quanto tempo faz essa viagem? 3 anos. 3 anos. Viajava todo ano? Todo ano. Era sagrado. O dinheiro das férias era o dinheiro sagrado e tinha um cofrinho também, né? Que nem cofrinho tem mais, né? Agora que eu me toquei. Quebrou o porquinho? Faz tempo, né?
É o exercício de separar o que é fundamental para cada família do que pode ficar para depois. Os boletos de sempre tá ali, a gente tem que se virar com eles. Quando a nossa primeira filha nasceu, a Antonella, nós fizemos uma previdência privada. Nós resgatamos essa previdência em 2021, porque não dava mais. O Caetano, por exemplo, que é o meu irmão que mora com a gente, ele estuda numa escola pública, mas ele faz inglês há muitos anos. Então, nós também cogitamos desde o ano passado em cortar o inglês. Pô, mas vamos tentar mais um pouco. Aí tem mês que não dá para pagar, a gente atrasa um pouquinho, paga no outro. Prioriza educação e saúde. Então a pizza do final de semana a gente deixa, entendeu? A gente inventa alguma coisa. A gente vai se reinventar, na verdade. Eu acho que todo brasileiro está fazendo isso, se reinventando no momento. Mas quando se trata de trabalho, reinventar-se com as contas e dívidas batendo na porta pode ser bem complicado. Como embarcar num mercado que parece andar mais rápido do que conseguem acompanhar as gerações nascidas dos anos 90 para trás, responsáveis por sustentar boa parte dos lares brasileiros? Se eu puder dar alguma sugestão ou alguma orientação nesse sentido, comece por movimentos pequenos, simples, que gerem algumas modificações na sua carreira. Entenda que os movimentos de rota precisam ser feitos e eles precisam ser vistos como uma coisa natural hoje, sem tanto medo, né? Porque a gente buscava uma segurança, né? Que hoje, se a gente ficar buscando essa segurança, a gente não vai fazer esses movimentos necessários de mudança, de adaptação, de novos cursos, da tecnologia entrando na nossa profissão e a gente sendo engolido por essa tecnologia. É que a urgência para botar comida na mesa acaba levando muita gente a pegar o caminho mais rápido. Tinha um emprego, aí depois fui mandado embora e virou renda principal. Compensa? Compensa, só que você tem que trabalhar bastante, né? Quase você não tem vida para, entendeu? Em casa, essas coisas. Será que tomar essa direção sempre ajuda mesmo a salvar as contas? A questão é que a renda, a remuneração também ela é bem precária, né? Geralmente não chega nem a um salário mínimo, descontados os custos do trabalho, porque os custos do trabalho são algo importante para a gente pensar nesse contexto da economia de plataforma. Então, o motorista ele precisa comprar um veículo ou alugar um veículo, ele precisa fazer a manutenção desse veículo, pagar o seguro do veículo, ele precisa pagar combustível, né? Então, muitas vezes, não se tem clareza do conjunto de custos relacionados a esse trabalho e quanto ele pesa, por exemplo, na remuneração. É um cenário bastante complexo e cheio de controvérsias para o trabalhador, sobretudo. Não há receita fácil para enfrentar a crise. É preciso parar, calcular e recalcular, planejar, ser realista, se possível sem perder o entusiasmo que sempre vem no começo de ano. A gente tem que falar, vai melhorar, né? Não pode desanimar. Desanimar jamais, até porque é um ano inteiro mais que a gente tem aí para muita luta, né? E você já parou para pensar por que algumas pessoas fazem promessas de começo de ano, de emagrecer, de passar num concurso público, comprar um carro, aumentar a renda, né? E elas conseguem atingir os seus objetivos, enquanto outras não conseguem tirar nenhum deles do papel? Mais do que fazer uma lista de metas, é preciso saber quais caminhos percorrer para alcançá-las. As portas estão sempre abertas para novos sonhos. E esta empresária de Ponta Grossa tem vários. Boa parte se realizou em 2022. Eu realizei viagem com a minha família, com meu esposo e meu filho. Eu comecei o ano com 84 quilos e eliminei 10. Estou com 74, graças a Deus. E para o 2023, quero eliminar mais 10. A Ana Lúcia é daquelas pessoas determinadas, que fazem lista dos objetivos a serem alcançados. Ela divide por áreas, metas no plano espiritual, familiar, profissional. E aí trabalha muito para tirar cada desejo do papel. Eu aprendi, né? Eu não posso gastar o que eu não tenho. Então, conforme eu ia entrando, conforme eu vou trabalhando, eu vou comprando. E graças a Deus, não usei cheque especial, não estourei no cartão, foi tudo equilibrado, graças a Deus. Para você ter uma ideia, até a prestação de janeiro do meu caminhão, porque ainda estou pagando,
já está paga. Para 2023, tem muita gente traçando planos. A aposentada Maria Juraci quer voltar a ter casa própria. A dela foi engolida por uma cratera em 2018 e desde então ela aguarda ser ressarcida na justiça. Pagando aluguel não é fácil, né? A senhora está no aluguel há quanto tempo? Já vai para 5 anos agora. E quer sair do aluguel? Quero sair do aluguel, né? Eu quero o dinheiro da minha casa. Em 2023, qual o seu principal objetivo, a sua principal meta? Ganhar dinheiro e montar empresas, né? Vamos ver o que 2023 vai ter pra gente ali de surpresa, né? Espero que seja um ano de mudanças. Você quer ganhar dinheiro em 2023? Ganhar dinheiro em 2023, isso aí. Você faz lista? Você coloca no papel o teu desejo, o teu sonho? Tem que colocar, se você não colocar no papel, você não sabe o que você quer, né? Você fica perdido, né? Sem rumo. Então você coloca no papel e começa a trilhar o objetivo, né? Só não pode sair do foco. Meta para 2023, tem? Bastante, mas tem uma principal delas, a mais importante de todas, que vale para o 2023 inteiro. Ficar rico. Tá de amarelo já? Tô chamando dinheiro, tô chamando inteligência, tô chamando sucesso. Fazer lista para alcançar objetivos é algo muito particular, segundo Juliana Ribeiro, psicóloga. Mas é importante saber o que se quer e principalmente o caminho que será necessário percorrer até atingir os ideais. Você tendo metas, você tendo estabelecido algumas coisas que você quer alcançar de novo, você se movimenta na vida. Então você trabalha para conquistar algo. Né? Então são coisas que você estabelece para que, durante o ano de 2023 você possa se movimentar e conquistar algumas coisas, sabe? Pensar também quais são os passos que são necessários para eu conquistar essas metas pontuais, né? Se, por exemplo, começar atividade física. Então, de que modo que eu posso incluir isso na minha vida em 2023 para alcançar essa meta, né? Eu acho que isso funciona um pouco melhor do que você delimitar coisas muito específicas, sem colocar um passo a passo, né? Esperando que a coisa aconteça de um modo quase que milagroso, sabe? Por isso que já fala a meta, né? Você tem que alcançar o seu objetivo. E para você alcançar ele, você tem que fazer algo. E sacrificar? Sacrificar. Só não esqueça de aproveitar muito tudo que já conquistou até aqui. E não se frustre caso tenha alguma meta ainda não batida. Você viu na reportagem a situação da moradora Maria Juraci, que teve a casa engolida por uma cratera no Catarina Miró, bairro lá de Ponta Grossa, em 2018. E a gente perguntou para a prefeitura de lá por que ela ainda não foi indenizada. A prefeitura respondeu que na ação promovida pela Maria Juraci houve sentença em primeira instância e ambas as partes, tanto a autora quanto o município, recorreram da decisão e aguardam o julgamento do tribunal. Daqui a pouco tem o Globo Esporte, que está voltando hoje, a nossa versão paranaense do GE para a temporada 2023, após quase 2 meses parados por conta da Copa do Mundo. São muitas novidades do nosso time, com séries e reportagens especiais. Alô, Londrina! Não, você não está vendo errado, é o seguinte, a gente está só nos preparativos porque no estúdio do Globo Esporte, nesta quinta-feira, estarei aqui em frente à câmera para trazer informações para você, notícias do Tubarão se preparando para a Série B e reportagens especiais que você só vê no GE. Tem a nossa série Sonho de Piá, com a piazada do futebol paranaense fazendo bonito na copinha, histórias inspiradoras, notícias quentes no GE, nesta quinta-feira, depois do Meio-Dia Paraná, a gente espera você. Opa, estaremos ligados. E depois do intervalo, aqui no nosso Meio-Dia Paraná, tem o prazo para finalizar o LIRA, o levantamento do índice da dengue, que foi estendido. Depois do intervalo, a gente vai explicar os motivos. Tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Imagem ao vivo de Ribeirão Claro. Ainda não está muito propício para passeio quem está por lá. Um dia bastante nublado, mas pelo menos neste momento não chove em Ribeirão Claro, nosso município do Norte Pioneiro. A gente volta já. Estamos de volta com o Meio-Dia Paraná, agora 6:01 da tarde. Ontem você viu aqui o início dos trabalhos de levantamento do índice da infestação do mosquito da dengue na cidade. E a novidade agora é que o prazo vai ter que ser estendido. Vamos conversar com a Kathleen Tanan, que tem para a gente, né, Kathleen, a explicação, o motivo desse novo prazo. Conta para nós.
Vanessa, a chuva tem atrapalhado aí bastante o trabalho dos agentes de endemias, isso porque eles precisam visitar 11.800 imóveis a pé. Então eles vão até a região onde vão trabalhar e dali vão batendo de casa em casa, e quando chove o trabalho fica mais difícil, por isso então de prazo prorrogado. Deveria terminar amanhã e agora foi estendido para terça-feira da semana que vem. É importante lembrar que o Lira é justamente o levantamento de infestação do mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite dengue, zika e chikungunya. Ele é feito 4 vezes por ano aqui em Londrina e esse é o primeiro depois da coleta de dados para verificar onde há larvas e ovos do mosquito. O município faz uma avaliação da situação e divulga quais as regiões onde a situação está pior, quais os bairros, e diante disso faz uma ação direcionada justamente para evitar que as pessoas fiquem doentes. É importante lembrar que 2 pessoas morreram no ano passado por conta da dengue aqui na nossa cidade, mas mais de 3.000 tiveram a doença e outros 1.000 casos suspeitos seguem em análise. Portanto, Lira deve terminar na semana que vem e depois a gente vai ter os dados para divulgar. Falando em saúde, o secretário de Saúde, Felipe Machado, informou o seguinte, que a dose de reforço da Pfizer, a terceira dose para as crianças de 5 a 11 anos, ainda não tem data para chegar. Essas doses não têm data para chegar a Londrina. Estão aguardando aí o Ministério da Saúde enviar essas doses para que a aplicação possa ser feita. Não há nenhuma expectativa dessa aplicação, mas a gente aqui no Meio Dia Paraná vai continuar de olho quando tiver novidade. A gente traz saúde, é importante para todo mundo, né, Vanessa? Combinado, Catherine. Obrigada mais uma vez. A gente fala agora de mais um grave acidente registrado aqui no estado, na região de Guarapuava. Um caminhão bateu num paredão de rochas e tombou. A repórter Alessandra Amaral tem as informações para a gente. O acidente foi aqui na BR-277, a cerca de 12 quilômetros de Guarapuava. O caminhão carregado com milho, que seguia de Guarapuava sentido Curitiba, tombou na rodovia, segundo o Corpo de Bombeiros. 2 crianças, uma mulher e o motorista estavam no veículo. Esse motorista não resistiu à batida e morreu no local. Já as outras 3 vítimas foram levadas para o Hospital São Vicente, aqui de Guarapuava. Segundo o hospital, com os documentos foi possível identificar que a família é de Vilhena, estado de Rondônia. Esse foi o segundo acidente aqui na BR-277 nas últimas horas em Guarapuava. Ontem, uma mulher morreu em um acidente envolvendo um ônibus com cerca de 30 passageiros e um caminhão. Já o acidente desse outro caminhão foi ontem à noite por volta das 7 horas. De acordo com os bombeiros, durante o atendimento das vítimas, a pista ficou bloqueada por 4 horas. E em seguida, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná continuou com o trabalho de limpeza da pista. O corpo do motorista está no IML de Guarapuava e será feita a identificação ainda hoje. Falando ainda em violência no trânsito, ontem a gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná que o delegado deveria finalizar o inquérito sobre a morte de um homem que foi atropelado por um adolescente em Londrina. Vamos então conversar com a Mônica Dal, que acompanha esse caso, trouxe as informações para a gente ontem. A polícia conseguiu finalizar, terminar esse trabalho, Mônica? Sim, Vanessa, o delegado William Douglas, da Delegacia do Adolescente aqui de Londrina, concluiu esse inquérito. Ontem a gente trouxe aqui no Meio Dia Paraná algumas questões importantes sobre a responsabilização dessa situação. A gente lembra que no acidente, na batida, no atropelamento, melhor dizendo, que aconteceu no dia 22 de dezembro, um adolescente de 15 anos pilotava essa moto quando atingiu o seu Zildo Márcio, de 50 anos. E aí, claro, a família quer entender o que acontece, principalmente com esse adolescente e com o irmão dele, que seria o dono dessa moto. De acordo com o delegado, há um caso aí, na verdade, de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e agora esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público. Somente a promotoria pode oferecer uma denúncia e decidir, por exemplo, o futuro dessas pessoas. Por enquanto, a informação que nós temos é que esse adolescente responderá com medidas socioeducativas
socioeducativas e há então um caso de homicídio culposo. Agora o que é preciso entender e também aguardar é a determinação do Ministério Público em relação a essa situação. A informação que temos agora e acabamos de receber é que sim, essa investigação foi encerrada por parte da Polícia Civil e agora a promotoria deve entender como fica essa situação e definir exatamente o destino desse adolescente e também do irmão dele, que é o dono da moto, e claro que a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada pela atualização, por todas as informações que você trouxe aí ao longo do Meio-Dia Paraná. Mônica, as nossas equipes sempre ligadas, dando também o desdobramento de tudo que a gente acompanha aqui no dia a dia. Eu aproveito agora para te trazer um dos destaques do G1. O governador Ratinho Júnior tomou posse agora, no dia 1º de janeiro, para mais 4 anos de mandato. E o G1 Paraná fez um levantamento exclusivo para saber da primeira gestão, quantas promessas foram cumpridas, estão em andamento ou ainda não saíram do papel. Das promessas analisadas pelo G1, a gente já adianta que o governador conseguiu cumprir 51%, pouco mais da metade. Para conferir a reportagem completa, é só acessar esse QR Code que está aí na sua tela. Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho da previsão do tempo, mas antes, chamar participação mais um pouquinho aqui dos nossos telespectadores, a Cássia Luz, nossa habitual participante aqui do Meio-Dia Paraná, trazendo lá de Ibiporã as notícias. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Cássia. Aqui em Ibiporã está uma garoa e fresquinho. Ótimo para descansar. Que gostoso, né, Cássia? Muita gente curtindo, né, podendo curtir uma folga aí nesse início de ano, mesmo para quem está trabalhando, às vezes, esse frescor também é bom. Mas vamos ver então como é que fica agora o tempo para os próximos dias. Imagem ao vivo de Londrina, muitas nuvens desde o início do dia e agora não é diferente. Parece que hoje a gente ainda não vai ver o sol dar as caras na cidade. Nesse momento aqui em Londrina, 24 graus. Agora uma imagem lá das Cataratas do Iguaçu, destino de muita gente que está podendo curtir férias, folgas de início de ano. No oeste, a gente até que tem tido um tempo um pouco mais firme. Por lá, não está um belo dia de sol, mas essa paisagem sempre fica belíssima e qualquer trégua na chuva, o pessoal aproveita para curtir as Cataratas do Iguaçu. Agora vamos dar uma olhadinha no que está previsto aí para os próximos dias. A chuva, ela vai dar uma trégua, né? Como eu já adiantei antes, vai diminuindo aos poucos e amanhã, pelo menos na previsão, no radar a gente já tem o sol aparecendo aqui em Londrina. Olha que bonito ver aquilo ali, 0 milímetros de chuva, né? Depois de alguns dias chuvosos a gente acaba gostando de ver isso. No sábado também o sol aparecendo aqui na cidade. As máximas vão se elevando aos poucos, né? Ainda o dia começa bem fresquinho, 16 graus. Leva aquela blusa quando sair para o trabalho, para o estudo ou para passear. E a máxima chega a 26 graus. E aí no domingo, gente, a chuva já deve retornar aqui para Londrina, por enquanto com um volume pequeno, mas já para a gente ficar de olho, né? Previsão do tempo para amanhã também no Norte Pioneiro, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina com sol. Temperaturas parecidas aqui com as de Londrina também, variando aí entre 15, 26, 27 graus. Em Apucarana também nada de chuva prevista para amanhã. Temperatura também aí variando entre 14 e 26 graus. Falo para você agora do aplicativo Você na RPC, que está com uma funcionalidade nova. Agora, além de mandar mensagem, fotos para os nossos jornais e se manter bem informado, você pode adicionar lembretes para facilitar a organização do seu dia. Te dou passo a passo de novo. Primeiro é preciso atualizar o app na loja virtual. Depois é só clicar em Menu e Minha Rotina, onde vão aparecer algumas opções de hábitos que você queira manter. Por exemplo, fazer atividade física. Você pode escolher o dia da semana, o tempo de duração. E não se esqueça de ativar o botão que permite as notificações, assim você será lembrado por meio do aplicativo. É mais uma maneira de facilitar a sua rotina, neste que é o nosso principal canal de comunicação com você. Eu aproveito para pedir a vocês sempre que também participem. Vocês viram hoje, a gente fez várias reportagens baseadas em mensagens que você aí de casa nos manda. E depois você pode rever tudo que foi ao ar no Globoplay. Previsão de tempo para hoje, então, ainda podem vir algumas pancadas de chuva, ainda não deve se elevar a temperatura, leva um casaquinho e a gente se vê de novo amanhã com mais previsão do tempo, mais notícias, tudo que a gente gosta de trazer para você aqui no Meio-Dia Paraná. Uma ótima tarde.
Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscard, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.